O que Deus faz antes de mudar completamente sua vida. Napoleon Hill. Hoje eu quero contar a história de um homem que ouviu milhares de vezes que jamais conseguiria realizar seus sonhos. Um homem que foi rejeitado, desacreditado e ridicularizado. Seu nome era Arnold Schwarzenegger. Quando ainda era um jovem austríaco, Arnold não possuía dinheiro, não falava inglês corretamente e sequer conhecia alguém importante nos Estados Unidos. Diziam que seu corpo era exagerado demais para o cinema. Depois disseram que seu sotaque era impossível para um ator. Mais tarde, afirmaram que ninguém votaria nele para governar um estado americano. Mas existe um detalhe curioso que pouca gente conhece. Em todas essas fases, antes de cada grande conquista, a vida parecia piorar. As portas fechavam, as críticas aumentavam, os desafios ficavam maiores, e justamente quando qualquer pessoa comum teria desistido, acontecia uma mudança que transformava completamente sua realidade. Isso não aconteceu apenas com Arnold. Aconteceu com Thomas Edison antes da lâmpada, com Henry Ford antes da Ford Motor Company, com Walt Disney antes do império da Disney, com Soichiro Honda antes da Honda, com Steve Jobs antes de revolucionar a tecnologia, com Oprah Winfrey antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta. Todos eles passaram por uma fase que parecia um atraso, quando na verdade era uma preparação. Napoleon Hill dedicou décadas estudando exatamente esse fenômeno. Ele percebeu que existe um padrão invisível que antecede toda grande transformação. Antes que Deus entregue uma nova vida, primeiro ele transforma quem irá vivê-la. Esse processo quase sempre é confundido com abandono. Mas não é abandono, é preparação. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez aquilo que hoje parece confusão seja apenas Deus reorganizando completamente sua história. E quando você compreender esses sinais, nunca mais olhará para as suas dificuldades da mesma maneira, porque existe algo que Deus sempre faz antes de mudar completamente a vida de alguém. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos. Existe um momento na vida em que tudo parece perder o sentido. As portas que antes se abriam começam a se fechar. Pessoas que pareciam caminhar ao seu lado desaparecem. Projetos deixam de funcionar. Orações parecem não encontrar resposta. E justamente nessa fase, muitos acreditam que Deus os abandonou. Mas Napoleon Hill enxergava essa etapa de uma forma completamente diferente. Depois de estudar centenas de homens e mulheres extraordinários, ele percebeu que ninguém alcançava uma transformação profunda sem antes passar por um período de preparação invisível. É como o agricultor que observa sua plantação. Durante semanas, ele olha para a terra e aparentemente nada acontece. Quem passa por ali acredita que aquele solo está vazio. Mas debaixo da superfície, raízes estão sendo formadas. Sem raízes profundas, nenhuma árvore suportaria o peso dos próprios frutos. É exatamente assim que Deus trabalha. Antes de entregar algo maior, Ele fortalece aquilo que ninguém consegue enxergar. Foi isso que aconteceu com Arnold Schwarzenegger, muito antes dos títulos de fisiculturismo. Muito antes dos filmes milionários, muito antes de ocupar um dos cargos políticos mais importantes dos Estados Unidos. Ele passou anos vivendo praticamente sozinho. Treinava quando ninguém acreditava. Era criticado diariamente. Recebia respostas negativas uma atrás da outra. Enquanto todos enxergavam fracassos, Arnold dizia que já conseguia visualizar a vida que desejava. Ele não treinava apenas o corpo, treinava sua mente. Napoleon Hill chamava isso de propósito dominante. Quando uma pessoa mantém uma visão clara do futuro durante tempo suficiente, sua mente começa a reorganizar suas decisões em direção ao objetivo.
Mas existe algo ainda mais profundo. Antes de Deus mudar completamente sua realidade, Ele muda sua identidade. Esse talvez seja o primeiro grande sinal. Você começa a perceber que já não se encaixa nos mesmos ambientes. As conversas deixam de fazer sentido, os hábitos antigos começam a incomodar. Pessoas que antes pareciam indispensáveis passam a perder importância. Não porque você seja melhor, mas porque sua direção mudou. E quando a direção muda, naturalmente alguns caminhos deixam de fazer parte da jornada. Essa fase costuma ser dolorosa. Você sente como se estivesse entre duas versões de si mesmo. Já não pertence ao passado, mas ainda não chegou ao futuro. É justamente nesse espaço que Deus trabalha em silêncio. A maioria desiste porque interpreta essa fase como atraso. Os vencedores entendem que ela faz parte da construção. Napoleon Hill afirmava que toda grande realização exige uma transformação mental antes da transformação material. Primeiro muda a mente, depois muda a realidade. Observe sua própria vida. Será que algumas perdas recentes não foram, na verdade, uma limpeza necessária? Será que alguns nãos que você recebeu não impediram problemas muito maiores? Será que Deus não está fechando pequenas portas porque está preparando uma muito maior? Pense em José do Egito. Antes do palácio, veio o poço. Antes da autoridade, vieram as correntes. Antes da abundância, vieram anos de espera. Nada aconteceu por acaso. Cada dificuldade desenvolveu uma habilidade que seria indispensável no futuro. Com você, não será diferente. Existe uma preparação acontecendo neste exato momento, mesmo que você ainda não consiga enxergá-la. E talvez a maior prova disso seja que, apesar de tudo o que aconteceu, você continua caminhando. Isso significa que sua história ainda está sendo escrita. E os próximos sinais podem revelar que a maior mudança da sua vida está muito mais próxima do que você imagina. Depois que Deus começa a transformar sua identidade, acontece algo que quase ninguém interpreta corretamente. Os testes aumentam e isso parece completamente contraditório. Afinal, se você está se aproximando daquilo que tanto pediu, por que a caminhada fica mais difícil? Napoleon Hill dizia que existe uma diferença enorme entre desejar uma nova vida e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas poucas desenvolveram a disciplina necessária para administrá-la. Pedem oportunidades, mas ainda não construíram a coragem para aproveitá-las. Pedem influência, mas ainda não aprenderam a controlar o próprio ego. É por isso que Deus não entrega apenas uma bênção. Primeiro, Ele desenvolve a pessoa capaz de carregar essa bênção. Imagine um prédio de 50 andares. Quanto mais alto ele será, mais profunda precisa ser sua fundação. Quem olha apenas para a superfície não entende por que tantos meses são gastos escavando o terreno. Parece perda de tempo. Mas sem aquela base invisível, toda a construção desabaria. A vida funciona exatamente da mesma forma. Quando Deus pretende levar alguém muito longe, Ele aprofunda primeiro os alicerces. Foi isso que aconteceu com Arnold Schwarzenegger. Mesmo depois de vencer competições importantes, Hollywood continuava dizendo que ele jamais seria um astro do cinema. Seu sotaque era considerado um problema. Seu nome era considerado impossível de pronunciar. Seu físico era visto como exagerado. Praticamente todos os especialistas afirmavam que sua carreira terminaria antes mesmo de começar. Qualquer pessoa comum teria aceitado aquelas opiniões como sentença definitiva. Mas Arnold decidiu acreditar mais na visão que carregava dentro da própria mente do que nas limitações apontadas pelos outros. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é uma fé baseada apenas em palavras. É uma fé que continua trabalhando mesmo quando não existem resultados visíveis.
É agir quando ainda não existem garantias. É continuar plantando enquanto o campo parece vazio. Esse talvez seja um dos maiores segredos das pessoas extraordinárias. Elas não esperam sentir confiança para agir. Elas agem até que a confiança apareça. Enquanto muitos ficam esperando o momento perfeito, elas constroem esse momento através da repetição. E Deus honra esse tipo de postura, porque disciplina revela maturidade, persistência revela caráter, constância revela preparo. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você trabalha, aprende, ora, continua tentando, mas os resultados ainda parecem pequenos. Não pense que isso significa fracasso. Na maioria das vezes, significa treinamento. Existe uma habilidade que Deus deseja desenvolver antes da próxima etapa. Pode ser paciência, pode ser humildade, pode ser inteligência emocional, pode ser liderança, pode ser capacidade de administrar recursos. Pode ser simplesmente aprender a permanecer firme quando tudo ao redor convida você a desistir. Observe que as maiores mudanças raramente começam do lado de fora. Elas começam dentro. Primeiro muda sua maneira de pensar. Depois muda sua maneira de decidir. Depois muda sua maneira de agir. E somente então o mundo começa a responder de forma diferente. Napoleon Hill afirmava que toda conquista começa como uma imagem sustentada pela mente durante tempo suficiente. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Toda imagem precisa sobreviver ao período das dúvidas. É justamente nesse período que muitos abandonam seus sonhos. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque interpretaram o silêncio como ausência de resposta, quando na verdade Deus ainda estava preparando o terreno. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse silêncio. Se for esse o caso, não tenha pressa. As raízes continuam crescendo mesmo quando ninguém consegue vê-las. E em breve, você começará a perceber sinais que indicarão que a mudança deixou de ser apenas uma promessa. Ela começou a se tornar realidade. Existe um instante que Napoleon Hill descrevia como o ponto de inflexão. É um período estranho. Nada aconteceu completamente, mas tudo começou a mudar. A maioria das pessoas não percebe esse momento porque espera uma transformação explosiva. Imagina que Deus abrirá uma porta gigantesca de uma única vez. Na prática, quase nunca funciona assim. Primeiro surgem pequenos sinais, uma conversa inesperada, uma ideia que parece simples, um convite aparentemente comum, uma oportunidade que quase passa despercebida. É exatamente nesse ponto que muitos erram. Esperam milagres grandiosos e ignoram os pequenos movimentos que Deus coloca diante deles. Lembre-se de Davi. Antes de governar uma nação, ele apenas cuidava de ovelhas. Antes da coroa veio o campo. Antes do palácio veio o anonimato. Antes de enfrentar Golias, ninguém acreditava que aquele jovem pudesse fazer diferença. Mas Deus já estava preparando tudo muito antes de qualquer pessoa perceber. Napoleon Hill ensinava que a oportunidade raramente chega anunciando quem ela é. Ela costuma vestir roupas simples. Às vezes vem escondida dentro de um problema. Outras vezes, aparece como uma responsabilidade que ninguém deseja assumir. É justamente por isso que poucos enriquecem. Enquanto muitos procuram oportunidades confortáveis, os vencedores enxergam possibilidades onde os outros só encontram dificuldades. Foi exatamente isso que aconteceu com Arnold Schwarzenegger. Quando finalmente começou a receber propostas para atuar, elas estavam longe de ser perfeitas. Muitos papéis eram pequenos, outros eram considerados arriscados. Vários produtores ainda diziam que ele nunca seria um protagonista. Mesmo assim, Arnold decidiu aproveitar cada espaço que surgia. Ele compreendeu algo extraordinário. Não precisava começar no topo.
Precisava apenas continuar avançando. Napoleon Hill chamava isso de decisão imediata. Segundo ele, pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e mudam de opinião apenas quando existe um motivo realmente sólido. Já aqueles que vivem presos ao medo passam anos esperando o momento ideal. Enquanto isso, as oportunidades seguem seu caminho. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você neste momento. Talvez Ele já tenha colocado diante dos seus olhos a oportunidade pela qual você tanto orou, mas ela não veio na embalagem que você imaginava. Talvez seja um novo trabalho, um pequeno negócio, um curso, uma parceria, uma ideia que insiste em voltar à sua mente todos os dias. Ou até mesmo uma habilidade que você desenvolveu durante anos sem perceber o valor que ela possui. Existe outro sinal importante. Sua visão começa a mudar. Você deixa de perguntar apenas quanto vou ganhar e passa a perguntar quanto valor consigo entregar. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a trajetória de uma pessoa. Quem busca apenas dinheiro trabalha quando sente vontade. Quem busca gerar valor, trabalha porque entende que cada esforço está construindo algo maior. E o dinheiro passa a ser consequência. Napoleon Hill observou esse padrão em praticamente todos os grandes empresários que estudou. Eles não construíram fortunas pensando apenas em enriquecer. Resolveram problemas, criaram soluções, atenderam necessidades, serviram milhões de pessoas. A prosperidade apareceu naturalmente como resultado desse processo. Existe ainda um último detalhe que quase ninguém percebe. Pouco antes de uma grande mudança, sua intuição fica mais forte. Você começa a sentir que precisa tomar determinadas decisões, mesmo sem conseguir explicar completamente o motivo. É como se uma voz silenciosa dissesse: continue. Não pare agora. Falta pouco. Essa voz não grita, ela apenas insiste. Muitas pessoas ignoram esse chamado porque continuam ouvindo mais o medo do que a própria consciência. Mas quem aprende a escutar essa direção interior, costuma perceber que ela conduz exatamente para onde deveria estar. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez Deus já tenha começado a mover pessoas, circunstâncias e oportunidades ao seu redor. E talvez a única coisa que ainda falta seja uma decisão, porque existe um princípio que Napoleon Hill repetia constantemente: a fé abre portas, mas é a ação que faz você atravessá-las. E na próxima parte você descobrirá por que tantas pessoas conseguem alcançar o sucesso, mas poucas conseguem permanecer nele. Chegar ao sucesso é um desafio. Permanecer nele é um desafio ainda maior. Napoleon Hill percebeu isso depois de entrevistar centenas de pessoas que construíram grandes fortunas. Algumas enriqueceram rapidamente, mas poucos anos depois perderam praticamente tudo. Não porque lhes faltou inteligência, mas porque não haviam desenvolvido a mentalidade necessária para administrar aquilo que conquistaram. É por isso que Deus não entrega prosperidade apenas para satisfazer desejos. Ele entrega responsabilidades. E responsabilidade exige maturidade. Pense por um instante. Imagine entregar um patrimônio gigantesco para alguém que não sabe controlar seus impulsos. Ou colocar uma enorme influência nas mãos de quem ainda vive buscando a aprovação de todos. A própria riqueza acabaria se transformando em destruição. Por isso, Deus trabalha primeiro no caráter. Depois trabalha nas circunstâncias. Arnold Schwarzenegger compreendeu esse princípio. Depois de conquistar reconhecimento mundial no fisiculturismo, ele poderia simplesmente ter vivido daquele sucesso. Mas escolheu começar praticamente do zero em outra área. Entrou no cinema. Foi novamente criticado. Precisou aprender novas habilidades. Mais tarde, fez exatamente a mesma coisa ao entrar para a política.
Sempre que alcançava um novo nível, aceitava voltar a ser aprendiz. Esse talvez seja um dos maiores segredos das pessoas extraordinárias. Elas nunca deixam de aprender. Napoleon Hill afirmava que a mente que para de crescer começa lentamente a empobrecer. Não importa quanto dinheiro exista na conta. Quando o aprendizado termina, o progresso também desacelera. Talvez Deus esteja convidando você exatamente para isso. Expandir sua capacidade, ler mais, estudar mais, desenvolver novas competências, aprender sobre liderança, aprender sobre comunicação, aprender sobre inteligência emocional. Porque a próxima fase da sua vida exigirá uma versão mais preparada de você. Outro princípio poderoso ensinado por Hill é o da decisão consciente sobre o destino do dinheiro. A maioria das pessoas trabalha para ganhar. Poucas aprendem a administrar. E uma quantidade ainda menor aprende a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Prosperidade verdadeira não depende apenas do quanto entra. Depende principalmente da maneira como você administra aquilo que recebe. É impossível construir abundância vivendo permanentemente no impulso. Cada escolha financeira revela uma mentalidade. Cada hábito fortalece um futuro. Por isso, Deus muitas vezes observa como administramos pouco antes de confiar muito. Quem honra pequenas oportunidades costuma receber oportunidades maiores. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Napoleon Hill dizia praticamente a mesma coisa, utilizando outras palavras. Ele afirmava que o sucesso nasce da soma de pequenas decisões inteligentes repetidas durante muito tempo. Não existe riqueza sólida construída apenas por grandes golpes de sorte. Existe disciplina, existe constância, existe planejamento. Existe paciência, existe visão de longo prazo, existe outro aspecto que poucas pessoas percebem. Quanto mais você cresce, mais será observado. Alguns irão admirar sua trajetória, outros tentarão desanimá-lo, alguns celebrarão suas vitórias, outros desejarão vê-lo fracassar. É impossível impedir isso, mas é totalmente possível decidir qual voz terá espaço dentro da sua mente. Arnold ouviu milhares de críticas. Henry Ford também. Thomas Edison também. Walt Disney também. Todos tiveram algo em comum. Nenhum deles permitiu que a opinião dos outros fosse maior do que a visão que carregavam. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização nasce duas vezes. Primeiro na imaginação, depois na realidade. Mas entre esses dois momentos, existe um período chamado perseverança. É exatamente aí que a maioria das pessoas abandona seus sonhos. Elas acreditam que Deus está demorando, quando na verdade Ele está preparando uma estrutura capaz de sustentar algo muito maior do que elas imaginam. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Continue firme, continue aprendendo, continue evoluindo. Porque existe um último segredo, o mais importante de todos. O ensinamento que Napoleon Hill considerava a base invisível de toda a prosperidade verdadeira. E é sobre isso que vamos falar na última parte. Existe um ensinamento de Napoleon Hill que muitas pessoas leem, mas poucas realmente compreendem. Ele dizia que toda realização começa dentro da mente. À primeira vista, essa frase parece simples, mas existe uma profundidade extraordinária por trás dela. A mente não é apenas um lugar onde surgem pensamentos. Ela é o ambiente onde seu futuro começa a ser construído. Tudo aquilo que você repete diariamente passa a moldar suas decisões. Suas decisões moldam seus hábitos constroem seu caráter, e seu caráter determina o destino que você viverá. É exatamente por isso que Deus trabalha primeiro no interior. Antes de mudar sua casa, Ele muda sua forma de pensar. Antes de mudar suas finanças, Ele muda sua relação com o dinheiro. Antes de mudar sua posição,
ele fortalece sua identidade. Enquanto muitos pedem apenas resultados, Deus trabalha na causa dos resultados, porque resultados sem transformação duram pouco. Transformação verdadeira produz resultados que permanecem. Napoleon Hill chamava essa conexão de inteligência infinita, não como algo distante, mas como uma fonte permanente de inspiração, direção e discernimento. Ele acreditava que, quando uma pessoa une um propósito claro, uma fé inabalável e ação consistente, começa a perceber ideias que antes pareciam invisíveis. Não porque o universo mudou, mas porque ela própria mudou. É como ligar uma estação de rádio na frequência correta. A transmissão sempre esteve ali. Agora, você finalmente consegue ouvi-la. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Durante muito tempo, você pediu respostas. Hoje, talvez Deus esteja desenvolvendo sua capacidade de reconhecê-las. Você pediu prosperidade. Talvez Ele esteja formando disciplina. Você pediu oportunidades. Talvez Ele esteja desenvolvendo coragem. Você pediu uma vida diferente. Talvez Ele esteja construindo uma pessoa completamente nova. E quando essa nova pessoa estiver pronta, as oportunidades encontrarão alguém preparado para aproveitá-las. Foi assim com Arnold Schwarzenegger. Depois de tantos anos de preparação, cada porta começou a se abrir quase em sequência. Fisiculturismo, cinema, empresário, escritor, governador da Califórnia. Quem observava apenas os resultados acreditava que tudo aconteceu rapidamente. Mas quem conhece sua história sabe que aquelas conquistas foram construídas durante décadas de disciplina silenciosa. O mesmo aconteceu com Henry Ford, com Thomas Edison, com Walt Disney, com Soichiro Honda. Todos passaram anos preparando a própria mente antes de colher aquilo que o mundo passou a admirar. Napoleon Hill concluiu que riqueza verdadeira nunca começa na conta bancária. Ela começa na forma como uma pessoa pensa, aprende, decide e persevera. E talvez essa seja a mensagem que Deus queria trazer até você hoje. Não desista apenas porque ainda não consegue enxergar toda a estrada. Continue caminhando, continue aprendendo, continue fortalecendo sua fé, continue sendo fiel ao propósito que foi colocado no seu coração, porque existe um tempo para plantar. Existe um tempo para crescer e existe um tempo para colher. Talvez você ainda esteja vivendo a fase da preparação, mas isso não significa que sua colheita não esteja próxima. Significa apenas que Deus está construindo algo sólido o suficiente para permanecer por muitos anos. Então, quando a dúvida aparecer, lembre-se desta verdade. As maiores mudanças da história quase sempre começaram em silêncio. E talvez o silêncio que hoje incomoda você seja exatamente o lugar onde Deus está escrevendo o capítulo mais extraordinário da sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases: Deus está preparando o meu próximo nível. Ou então, eu continuo caminhando pela fé. Seu comentário pode fortalecer alguém que estava pensando em desistir hoje. E se você deseja continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal e faça parte da nossa área de membros. Lá você encontrará estudos exclusivos sobre Napoleon Hill, desenvolvimento da mentalidade, prosperidade e crescimento espiritual. Nunca se esqueça, antes de Deus mudar completamente a sua vida, Ele transforma completamente você. E quando essa transformação acontece, nada consegue impedir o propósito que Ele preparou para a sua caminhada.